Olá, muito bom dia para você. Conexão Agroband já está no ar e eu te faço companhia até às 8h30 de hoje. Primeiro domingo do mês, sabia que hoje é o Dia Mundial do Leite? Eu quero destacar aqui a importância deste alimento tão essencial para a nossa saúde e também para a nossa economia, né? Bora ver comigo agora os destaques da edição de hoje? Rodou! Boa safra de arroz derruba preços e preocupa produtor. Esse ano tá de igual para melhor, eu espero que sim, né? O preço é outra história, que esse ano não tá muito legal. Família de Paraúna, na região sudoeste de Goiás, investe na produção de semente de feijão. Feijão é uma cultura que é muito exigente em todos os aspectos. Então, assim, ela tem um ataque de pragas bem rigoroso, temos doença de solo, que é um problema sério, que é de difícil controle. E em Rio Verde, uma família de produtores apostou no cultivo do girassol como forrageira para maximizar os lucros. No estado, a produção do girassol é voltada principalmente para a extração do óleo. Este é o caso destes 70 hectares plantados por Kleber. Por isso, ele escolheu o grão negro, que tem um teor maior de óleo para cultivo. Economistas elevam estimativa para o PIB brasileiro neste ano. Paraná decreta situação de emergência por estiagem prolongada. Com a situação de emergência, o Estado pode contratar serviços e obras com mais rapidez, sem a necessidade de licitação, desde que sejam concluídos em até 180 dias. A Defesa Civil vai coordenar os trabalhos. E em Mineiros, onça invade condomínio de chácaras e moradores estão assustados. A rodovia principal, né? Eu estava indo para a cidade e aí tem um mata-burro lá no capão de mato, onde eu vi ela atravessando, descendo para esse lado aqui da Furna, né? Eu já começo a edição de hoje te contando que o preço do arroz teve queda, bom para o consumidor, mas o produtor tem muitos desafios lá no campo. A maior oferta explica boa parte da queda do preço do arroz nos últimos meses. Na super safra de 2024-2025 que o Brasil vai colher, o grão fica em terceiro no quesito volume, um crescimento de 14% em relação à safra anterior. A gente pensar em considerar que esses preços devem continuar, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque os preços agora convergem para o valor histórico do arroz. O cereal base da dieta brasileira ainda tem no Rio Grande do Sul o principal produtor. Mesmo com os graves eventos climáticos que vem enfrentando, o estado responde por 70% do que é colhido no país, com uma safra esperada de 8.300 toneladas. O arroz gaúcho é do tipo irrigado, quando a planta é cultivada submersa numa planície. No centro-norte do país se destaca a produção do arroz sequeiro de terras altas. Ao contrário do tipo irrigado, ele precisa de menos água, que pode ser da chuva ou de pivôs, por exemplo, e tem excelente produtividade. Tanto é que dos 18 estados que produzem o tipo, aqui no DF se tem o melhor desempenho. São 4.300 quilos por hectare. Bom para quem consome e bom para quem planta. Uma indústria, quando vai descascar um arroz, prefere o nosso arroz porque de 100 quilos ele vai ter 72, 75 de arroz. Se ele vai beneficiar um outro que dá 60%, então em 100 quilos ele vai ter menos. Então ele demora mais tempo para atender a demanda que ele tem para atender o consumidor. O seu Hélio chegou no DF há quase 50 anos, mas cultiva o arroz sequeiro há apenas 2. Foi um novo cultivar, elaborado pela Embrapa, que o fez se aventurar como risicultor. No ano passado, eu tenho uma ideia que nós produzimos 101 sacas, 6.100 quilos por hectare. Esse ano está de igual para melhor, eu espero que sim, né? O preço é outra história, que esse ano não está muito legal. A redução do preço do produto também se explica na balança internacional. O Brasil importou 74 mil toneladas a mais de arroz do que exportou em 2024. Essas variações ainda não chegaram ao consumidor, o preço no varejo caiu 7%, 7,1% em 12 meses, mas a gente sabe que é uma defasagem entre
as variações no campo e as variações no varejo para os consumidores de forma geral, em virtude da incorporação de novos custos e, claramente, dos sistemas contratuais. Mais opções de cultivo garantem aos produtores a estabilidade necessária para seguirem no campo. Graças a Deus estamos numa situação estável e eu amo fazer isso. Se Deus me abençoar, eu quero terminar meus dias dentro de uma roça dessas aí. E do arroz, agora a gente fala da produção de feijão. É que uma família de Paraúna, na região sudoeste aqui de Goiás, cultiva o grão para a produção de sementes. São mais de 200 hectares cultivados de feijão no pivô. A cultura é uma das mais complexas em relação ao manejo de pragas e doenças. O feijão é uma cultura que é muito exigente em todos os aspectos. Então, assim, ela tem um ataque de pragas bem rigoroso. Temos doença de solo, que é um problema sério, que é de difícil controle. E as doenças fúngicas. Então, assim, é um trabalho do dia a dia para a gente conseguir tirar uma semente de boa qualidade. E também a colheita, que também tem que ser uma colheita muito técnica também. Entre pragas e doenças, algumas podem afetar mais a cultura em determinados estádios de desenvolvimento. Por isso, o monitoramento é diário. Quando o feijão germina, a principal preocupação são as doenças de solo, principalmente o fusário. Então, o nosso foco é acompanhar o fusário até a raiz desenvolver e pegar uma rigidez para a gente voltar a fazer uma irrigação. Passado esse período, a gente começa a preocupar um pouco mais com as pragas. A vaquinha, que é um inseto que fura as folhas. Depois, mais adiante, as lagartas, percevejo. E depois que o feijão entra no estádio de reprodução, muda um pouco. A gente preocupa muito com o mofo branco, com a antracnose e algumas outras doenças. Então, de acordo com a fase do feijão, a gente vai acompanhando momentos diferentes e cuidados diferentes com a cultura. Na fazenda da família Martins, o desafio é ainda maior. Há 7 anos que o objetivo aqui é o cultivo do feijão para semente. Por isso, os cuidados com a lavoura são mais rígidos do que de uma área comercial. Na colheita, a atenção é redobrada. Qualquer problema pode afetar a qualidade da semente. Baixa a qualidade, o vigor, a germinação e a estrutura da semente. A gente chama de palito. Ela germina e não desenvolve as folhas. Sai aquele sem desenvolver a folha. Então a gente chama de palito e não pode ser usado no plantio. É o principal ponto da colheita do dano mecânico. Todas as atividades da fazenda, desde o monitoramento das culturas até as operações com maquinários, são acompanhadas de perto por Gustavo, filho de Rogério e neto de Celismar. Ele é a 4ª geração da família que está na sucessão. Por estar perto assim, às vezes você tem uma dúvida igual na lavoura aqui no feijão, numa máquina, igual na minha idade aqui, que eu sou mais assim dinâmico, assim, que eu gosto de aprender as coisas, fazer as coisas. É bom a gente estar perto assim, que por eles ter a voz da experiência, a gente tem que escutar, que a gente aprende muita coisa, né? Principalmente agora na minha fase da adolescência aqui, que é o que molda o caráter, como se diz meu avô. O que a gente aprende agora é o que vai moldar o caráter. É muito gratificante, porque a gente tem a oportunidade de estar acompanhando o trabalho do pai, a experiência que é muito válida. O principal ponto que as novas gerações têm que levar em consideração é conseguir absorver essa experiência. Nada vem da noite para o dia, nada acontece por acaso. Tem sempre uma história que aconteceu, tem um motivo pelo qual chegou, e a gente tem que valorizar e aprender com essas histórias. Agora o nosso assunto é economia. A expectativa do PIB brasileiro teve alta. Veja mais detalhes. A projeção para o PIB brasileiro avançou de 2,02% para 2,14%. Para 2026, a expectativa se manteve em 1,70%. A mediana para a inflação deste ano também se manteve estável, em 5,50%. O dado continua bem acima do teto da meta, que é de 4,5%. Os preços administrados dentro do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, subiram de 4,55%
para 4,57% para o fim de 2025. Para 2026, a inflação ficou estável em 4,50% e o IPCA recuou de 4,30% para 4,29%. A taxa básica de juros, a Selic, permanece estimada em 14,75% neste ano, pela terceira semana consecutiva, e 12,50% para 2026. A projeção para o dólar em 2025 foi revisada para baixo pela quarta semana seguida, segundo o Boletim Focus, saindo de R$ 5,82 para R$ 5,80. E a expectativa da produção de milho e soja desta safra também aumentou, é o que aponta os dados divulgados pela consultoria Data Agro. 172 milhões de toneladas de soja devem ser colhidas na safra 2024-2025. A projeção da Datagro aumentou. No levantamento anterior, divulgado pela consultoria, a previsão era de 171 milhões e 200 mil toneladas. Na comparação com a temporada passada da oleaginosa, o crescimento é de 11%. A última colheita foi prejudicada por severas perdas causadas pelo clima adverso. Já a melhora no resultado ocorreu graças ao aumento na área plantada, atingindo 48 milhões de hectares, e a melhora no rendimento médio, que é de 3.585 quilos por hectare. A produção de milho também será melhor. A estimativa salta de 131 milhões e 700 mil toneladas para 132 milhões e 700 mil, o que representa um aumento de 0,7%. Na comparação com a safra passada, a alta foi de 8,5%, quando o total produzido chegou a 122 milhões e 100 mil toneladas. Bora ver comigo os eventos que vão movimentar o nosso agronegócio brasileiro. Está chegando a nossa agenda. A maior vitrine de tecnologia para a pecuária leiteira da América Latina está chegando. Participe do principal evento do setor e aproveite para gerar negócios, compartilhar conhecimento e fazer conexões valiosas. Dia 5 a 8 de agosto em Castrolândia Expo Center, no Parque de Exposições Dário Macedo. Mais informações, anote o contato 42 32 34 80 84. A Conferência Mundial IFAMA 2025 está chegando e você pode participar de um dos principais eventos acadêmicos do agronegócio global e contribuir com as suas pesquisas. A IFAMA 2025 reúne especialistas para debater inovação, sustentabilidade e o futuro do setor, entre os dias 23 e 26 de junho em Ribeirão Preto. Agricorte 2025. O evento será realizado nos dias 10 e 11 de julho em Cuiabá, no Mato Grosso. Mais informações pelo contato 65 40 63 17 37. O maior evento do setor de sementes das Américas está chegando. Participe do 10º Congresso de Sementes da Seed Association of the Americas e fique por dentro das principais inovações, tendências e desafios do setor, entre os dias 29 de setembro a 1 de outubro em Foz do Iguaçu, no Paraná. A espera acabou. As inscrições para o 54º Congresso Brasileiro de Fitopatologia já estão abertas. Um evento essencial para pesquisadores, estudantes e profissionais da área, entre os dias 4 e 8 de agosto no Centro de Eventos UFLA, em Lavras, em Minas Gerais. A Vision Tech Summit Agro 2025. Prepare-se para mergulhar nas últimas inovações e na transformação digital no agronegócio entre os dias 18 e 19 de junho em Ribeirão Preto, São Paulo. O 17º Simpósio Brasil Sul Suinocultura 2025 está chegando. Prepare-se para o maior evento de inovação e tecnologia voltado à suinocultura no Brasil. Conheça tendências, faça networking e transforme sua experiência no setor com muito conhecimento e novidades. Dias 12 a 14 de agosto em Chapecó, em Santa Catarina.
E ainda falando de eventos no campo, neste mês acontece a Bahia Farm Show. Bora ver comigo os detalhes desta feira. Após meio século da chegada dos primeiros agricultores, o oeste da Bahia se consolida como um dos principais produtores de grãos do Brasil. E esse desenvolvimento vai ser celebrado na 19ª edição da Bahia Farm Show, que acontece de 9 a 14 de junho em Luiz Eduardo Magalhães. As primeiras estruturas começaram a ser erguidas aqui no complexo e, segundo a organização, a expectativa de grandes negócios para a Bahia Farm Show, a maior feira agrícola do norte e nordeste do Brasil. O evento ocupa um espaço de 246 mil metros quadrados, com mais de 430 expositores e 10 novos patrocinadores. A expectativa é superar os 11 bilhões em negócios registrados em 2024. Estamos com o parque todo comercializado, já temos uma fila de mais de 100 expositores que gostariam de vir, mas como esse ano nós não tivemos uma ampliação do espaço físico, então a gente vai repetir praticamente o mesmo número de expositores da feira passada. Então a gente está muito animado com o que estamos construindo, acreditamos que a feira terá um grande sucesso como foi nos últimos anos. Segundo a Secretaria de Agricultura, a feira movimenta a economia do município e da região e fomenta a troca de conhecimento entre produtores, universidades e empresas de tecnologia. Ela é uma feira essencialmente de negócio e de tecnologia. Então eu vejo como um evento assim extraordinário. É o maior evento do Nordeste, né? Então é importante, quem vem aprende muita coisa. E é um momento também de fazer bons negócios, porque todos os bancos vão estar presentes, todas as empresas de máquinas, implementos vão estar presentes, e é palestra, é um monte de coisa, é muito importante. O oeste da Bahia é um dos polos agrícolas mais tecnificados do país. Segundo o IBGE, São Desidério, Formosa do Rio Preto, Barreiras e Correntina estão entre os 30 municípios com maior valor de produção agrícola do Brasil. A nossa região, o produtor da nossa região, ele adota uma tecnologia que adota a mais precisa que existe no Brasil. É importante que todos venham ver, porque conseguir produzir lá no estado do Paraná, lá no estado do Mato Grosso, onde chove normal, solo normal, é fácil. Agora, aqui é bem mais complicado. Por isso que a gente fala que o produtor do oeste da Bahia adota uma tecnologia que, acho que até a nível mundial, é invejável. Para quem expõe na feira, o evento é a oportunidade de mostrar o que há de mais moderno em máquinas e implementos, além de estar perto do produtor rural. Estamos aguardando com ansiedade essa feira, né? É na feira que nós levamos nossos equipamentos, levamos nossos tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, e a cada ano trazendo uma tecnologia mais avançada para que o produtor possa ter essa tecnologia, possa melhorar a sua produtividade, possa melhorar a sua renda, que é o que o produtor está precisando hoje. A Bahia Farm Show é realizada pela AIBA com apoio de entidades do setor e segue consolidada como um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. Primeira pausa aqui no Conexão Agroband, mas depois do intervalo, nosso assunto vai ser a produção de girassol. Sabia que Goiás lidera a produção? E vamos falar também que lá no Paraná foi decretado situação de emergência por conta da estiagem. Daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Já estou de volta agora para falar de qualificação. Sabia que o Senar Goiás tem uma carreta, gente? E essa carreta viaja o estado todo levando qualificação? Bora ver comigo os detalhes na reportagem. A carreta do Senar Goiás é um projeto pioneiro da instituição. O veículo é equipado com o que há de melhor em uma escola de culinária. Temos uma cozinha extremamente moderna, com os equipamentos de altíssima qualidade e tecnologia, como forno combinado, nós temos câmara de maturação, freezer de congelamento rápido, fogões de indução, fogão a gás, além dela ser também completa com relação à sala de aula. Temos também do lado de fora painel de LED, palco para realizar atrações culturais. Temos também um deck superior com uma linda vista para a cidade, né?
ela também tem internet de alta velocidade. Aqui dentro nós temos 3 TVs e o objetivo dela o que é? É levar essa carreta para os municípios do estado, levando as ações do Senar Goiás. Treinamentos, palestras, capacitações, reuniões com produtores. E estamos aqui em Rio Verde hoje, né? É o 5º evento dessa carreta. Então ela começou a rodar no início desse ano e a gente vai percorrer todo o estado levando a carreta Senar. Hoje, os 29 alunos do curso técnico da UniRV estão acompanhando uma palestra sobre o uso da tecnologia e a conectividade no campo. Enquanto isso, a instrutora do Senar está na cozinha preparando uma entrada. Aqui hoje a gente vai estar com a receitinha do quibe com creme-cheese, geleia de pimenta, tudo feito de peixe, e o croquete de peixe, tá? São receitas que a gente faz no treinamento do Senar de processamento de peixe. Todas as receitas, de simples, a gente pode deixar ela sofisticada, né? Basta a gente ter criatividade e talento, né? Para transformar qualquer comida num bom sabor. Além de todos os cursos técnicos que acontecem dentro da carreta itinerante, nós também temos aqui do lado de fora muito aprendizado com o Senar Goiás através do resgate da tradição com o curso de viola caipira que é ministrado pelo Baltazar. Pensando no resgate das folias de reis, das catiras, né, que é uma tradição tipicamente também goiana. O Senar oferta esse treinamento através da sua plataforma, além do curso de viola caipira, vários outros treinamentos gratuitos lá na plataforma do EAD Senar Goiás. Falando em tradição, o instrutor Antônio trabalha com a fabricação da cachaça desde que era criança com a orientação do pai. Hoje, ele transfere esse conhecimento aos alunos do Senar Goiás. É até engraçado de dizer que eu comecei com 8 anos de idade, já ajudava o papai, que naquela época as crianças começavam a trabalhar desde pequeno, novo, né? E de lá para cá eu nunca parei de fazer cachaça. Então, chegando em setembro para mim completar os 78, se Deus quiser, aí eu tenho 70 anos de profissão, mas não quero aprender ainda, né? O bacana de fazer essa cachaça, nós temos uma safra boa, de junho a outubro, que é a parte que a cana está mais madura, né? A gente faz ela o ano inteiro, ministrar um treinamento do Senar, sim, a gente tem que fazer o ano inteiro. Uma hora com a cana melhor ou não tão boa, mas faz o ano inteiro a cachaça. E o governo do Paraná decretou situação de emergência por conta da estiagem por lá, que já tem prejudicado a agricultura e a pecuária. Desde dezembro do ano passado, a falta de chuvas tem castigado diversas regiões do Paraná, especialmente o centro, sudoeste e oeste. A seca já compromete o abastecimento em algumas cidades e traz prejuízos ao campo. Com o decreto, o governo pretende agilizar ações emergenciais e garantir suporte a quem mais precisa. Com a situação de emergência, o Estado pode contratar serviços e obras com mais rapidez, sem a necessidade de licitação, desde que sejam concluídos em até 180 dias. A Defesa Civil vai coordenar os trabalhos. Nós temos como motivação a grande estiagem e falta de chuvas que nós temos no nosso estado já recorrente há alguns anos. E esse ano, com a previsão de chuvas mais frequentes, com maior volume a partir de setembro, nos leva a tomar essa ação agora, no sentido a trabalhar já preventivamente para minimizar os danos que podem ser causados pela estiagem. A Sanepar acompanha a situação de perto e já atua com planos de contingência para garantir o fornecimento de água, principalmente nas regiões mais críticas. Não é um grau de emergência. Nós ainda conseguimos fazer uma distribuição dentro da normalidade, mas esse alerta faz com que nós tenhamos preocupações adicionais. O regime climático que hoje se apresenta não é o mesmo de outros tempos. Nós enfrentamos essas ondas de calor, essa oscilação entre chuva e seca, e nós temos que ter essa preocupação. Então, o decreto é uma forma de alertar a população, de tê-los junto no enfrentamento desses problemas. A estiagem é séria, mas com prevenção e união, o Paraná busca atravessar esse desafio. Também é importante alertar toda a sociedade para a necessidade do uso racional, que, aliás, sempre devemos fazer isso. Mas, neste momento, é bastante importante o uso econômico, priorizando a higiene pessoal e a alimentação.
Junho chegou e o que esperar desta nova estação? Dia 21 chega também o inverno. Assunto para ele, Fernando Cabral, pesquisador do SEAGRE, aqui de Rio Verde, rodou. Bom, pessoal, então nos últimos dias nós tivemos aí bastante frio aqui na região do sudoeste do estado de Goiás, principalmente na quinta e na sexta-feira passada, em que as temperaturas tanto mínimas como máximas caíram de forma drástica. A gente pode visualizar nesse mapa aqui, por exemplo, que é o mapa das temperaturas mínimas registradas na região de Rio Verde, na sexta-feira passada, e a gente consegue visualizar que a gente teve mínimas registradas aqui menores que 9 graus nesse dia, foi o dia mais frio, de menores e mínimas, e na zona urbana ficaram um pouco abaixo ali dos 10 graus, sendo que a temperatura, durante o dia, as máximas não superaram ali, por exemplo, os 25 graus. Essa situação ela vai mudar agora para essa nossa próxima semana. Essa frente fria ela deixa de atuar aqui na nossa região e as temperaturas elas vão subindo de forma gradual. Até por volta da terça-feira, a gente ainda tem mínimas na região que devem ficar ali próximo dos 10, 12 graus. Após isso, elas já sobem ali para casa dos 15, 17 graus. Temperaturas essas que nós estávamos já tendo anteriormente. E as máximas também, elas se elevam para próximo dos 30 graus. Isso, de um modo geral, para todo o sudoeste do estado de Goiás. Bom, quando a gente fala das questões de chuva, de precipitação, nós tivemos um pouco de chuva nessa última semana e agora, para essa semana que vem, a gente tem uma previsão de alguns volumes de chuva na nossa região, principalmente entre terça e quarta, mas esses volumes são pequenos e bem localizados, ali principalmente nos municípios mais ao extremo sul, mais ao extremo leste, que a gente tem essa maior probabilidade, mas podendo acontecer de um modo geral no sudoeste do estado de Goiás, tá bom? Mas principalmente essa mudança de temperatura que vai ocorrer, a elevação delas, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. E ainda falando de clima, com a chegada aí de dias mais frios, a piscicultura já se prepara para um desafio nessa época do ano, as temperaturas mais baixas da água. Lilian Hudson atua há 10 anos na criação de alevinos e é referência no sudoeste de Goiás, onde abastece os principais pesqueiros da região. Durante os meses mais frios, o clima muda significativamente, o que afeta diretamente o comportamento dos peixes. Como ele é um animal que a temperatura corporal é a mesma do ambiente que ele vive, ou seja, a água, então a tendência é que ele vai diminuir a alimentação. Então qual é o recomendado? A gente pede que agora nesse mês de maio, alimente-se bem os peixes, que a temperatura ainda vai estar boa, para eles estarem se alimentando, porque provavelmente no finalzinho de maio, início de junho, eles já começa a cair a temperatura e automaticamente eles também já vão diminuir essa alimentação, eles vão comer pouco. Porém, eles não ganham e não perdem peso. A qualidade da água é o fator determinante para o sucesso do setor. Os tanques precisam ser analisados regularmente para manter o meio de cultura dos peixes sempre saudável. Tem que estar acompanhando, mesmo se for só para a criação de piscicultura para lazer, que a gente fala, principalmente essas pisciculturas que não têm esse hábito, de estar conferindo pH, dureza, alcalinidade, temperatura. Então tem que estar conferindo esses parâmetros e fazer o ajuste nutricional também. Na época de chuva, geralmente tem alterações dos parâmetros de qualidade de água, então é importante sempre conferir. O peixe eu sempre falo, nós não criamos o peixe, nós criamos a água, então nós temos que cuidar da água para dar esse bem-estar. E fora que também tem as enxurradas, aí tem muito material em suspensão, às vezes vem a terra já com um pouco, a água, com mais terra, então aí tem que fazer esse trabalho. O certo é ter um controle ali de entrada de água, para se ver que a chuva está vindo forte, uma água já mais barrenta, para estar fechando o registro ou fechando a entrada de água, para que não entre essa água tão barrenta, dentro dos tanques, que isso vai acometer o quê? Eles vão estar, a terra em suspensão vai estar estressando o peixe, que acaba que gruda nas brânquias ali do peixe e dificulta a respiração.
Além da preocupação com a qualidade, os piscicultores também precisam se atentar à oxigenação da água. Este equipamento pode ser adotado como uma das estratégias para aumentar o oxigênio para os peixes, além de proporcionar uma maximização do tanque. Nesta época do ano, o ritmo de alimentação diminui, por isso é necessário definir horários estratégicos para abastecer os tanques. Como a rotina na piscicultura segue o comportamento dos animais, as atividades também reduzem. Principalmente junho, julho e início de agosto, não são todos os dias que a gente consegue fazer entrega de alevinos. Às vezes os clientes não entendem muito o porquê. Então, se a temperatura estiver muito baixa, fazer esse manejo e essa transferência de peixe, então ele compra aqui na piscicultura e vai estar levando para a piscicultura dele, o peixe pode sentir, né? E aí, como a imunidade dele vai estar mais baixa, não dá para fazer esse manejo. E também não dá para fazer também manejo de despesca, a não ser que você vai abater todos os peixes. Então, nessa época, é uma época que praticamente as atividades da piscicultura ela é reduzida, né? Para poder, por conta desses detalhes que pode vir a adoecer os peixes e ter perdas, né? Segundo o último levantamento da Associação Brasileira de Piscicultura, em 2024, o setor cresceu 9,2%, com a produção nacional que ultrapassou as 900 mil toneladas. O Centro-Oeste respondeu por 117 mil toneladas. O resultado reflete a eficiência do piscicultor brasileiro. Sabia que o estado de Goiás lidera a produção de girassol? E uma família aqui de Rio Verde apostou no cultivo com forrageira para maximizar os lucros. Goiás é responsável por 70% da produção nacional de girassol. De acordo com a Conab, a previsão é de colher 71 mil toneladas na safra 24-25, um crescimento de 58% em relação ao ciclo anterior. O resultado é a combinação de bom clima, uso de tecnologias e manejo. No estado, a produção do girassol é voltada principalmente para a extração do óleo. Este é o caso destes 70 hectares plantados por Kleber. Por isso, ele escolheu o grão negro, que tem um teor maior de óleo para cultivo. Kleber nasceu e cresceu no campo. Seu pai, produtor rural, natural do estado de São Paulo, decidiu investir no sudoeste de Goiás, apostando na agricultura e na pecuária. Ao longo dos anos, fez questão de transmitir ao filho todo o conhecimento e a paixão pelo trabalho no campo. Em Rio Verde, a família segue firme no desenvolvimento das atividades, contribuindo para o fortalecimento do agronegócio goiano. É muito bom, né? A gente é filho de produtor, né? E gosta disso aqui, respira isso aqui, né? Então eu não me vejo um dia parando de mexer com lavoura, né? Eu penso assim, hoje eu estou ampliando, aumentando as lavouras, né? Mas assim, no futuro a gente tem que, às vezes, diminuir um pouco para diminuir a serviceira, né? Mas é assim, é muito gostoso isso aqui, eu respiro isso aqui. Na fazenda, o produtor busca diversificar os cultivos para promover a rotação. Aqui, além do girassol, também foi plantada a braquiária na mesma área. A estratégia é conhecida como consórcio e busca melhorar a sanidade do solo com a ciclagem de nutrientes, descompactação, aumento da matéria orgânica e a formação de palhada. Melhora na parte de biológica, né? Ele ajuda a diminuir nematóides no solo e faz a reciclagem de nutrientes, além de ele trazer novos fotoassimilados para melhorar a biota do solo, alimentar novas biologias, né? Trazendo retorno para a próxima cultura na biologia do solo. Além de todos os benefícios que as duas culturas trazem para a saúde do solo, a braquiária possibilita a produção de uma terceira safra, onde o capim pode ser usado na alimentação do gado. Primeiro ano que eu estou plantando, né, a cultura. Estou muito satisfeito aqui pelos resultados, né? Que os técnicos vêm aqui, olham, falam que a minha lavoura está muito boa, eu estou vendo também esse ILP, né, que é a integração de lavoura e pecuária. Aqui a gente vai fazer uma terceira safra, né, com gado, e eu estou satisfeito com os resultados aqui. Esse ano está excepcional. O girassol está no fim do ciclo reprodutivo, mas alguns dias e Kleber vai conseguir colher a lavoura. O clima teve um papel importante no desenvolvimento da cultura. O planejamento específico e antecipado também contribuiu para o bom resultado. Aqui foi plantado 40 mil sementes para ficar com
38, 39 mil plantas com braquiária. Aqui foi feito um manejo com nematicida e tricoderma após o plantio. Foi feito um fungicida e um inseticida preventivo. Esse girassol é um girassol que tem uma tendência de segurança maior ao produtor, visando ter um teto produtivo de 35 a 40 sacos por hectare. Nosso custo hoje, com operacional do plantio até a colheita, está sendo estimado em 12 sacos. No máximo vai chegar a 14. Vai me trazer uma segurança de 20, 25 sacos por hectare. E hoje, alguns pontos de atenção que a gente tem que ter no girassol de forma geral é doença como bacteriose, o mofo branco e também alguns manejos que devem ser feitos com nutrição, que é o boro, porque se a gente não realizar a nutrição de boro, pode ocorrer a decapitação no capítulo e assim reduzindo a produtividade do agricultor. E também uma má formação. A região do sudoeste de Goiás está em expansão com o cultivo de girassol. Hoje, existem algumas empresas que recebem e processam o grão. E hoje o custo ele está variando de 112 a 120, dependendo do momento da comercialização. Então é uma cultura muito interessante e tem um retorno financeiro bem interessante para o agricultor. Mais uma pausa aqui no Conexão Agroband, mas eu conto com a sua companhia depois do intervalo e vamos falar, sabe o que, gente? Que lá em Mineiros, uma onça invadiu um condomínio de chácaras e os moradores por lá estão bem assustados. Tem também o nosso giro de repórteres e muito mais. Bora ver comigo o que foi notícia no agronegócio brasileiro? Tá chegando o nosso giro de repórteres. Às vésperas do início da colheita do milho safrinha no Brasil do ciclo 2024-2025, o foco de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul não deve trazer reflexos para a demanda interna do cereal. Segundo analistas, a procura seguirá firme, inclusive na avicultura, setor que mais demanda milho no país. Em levantamento feito recente pelo Rally da Safra, expedição que percorre as principais lavouras do país, organizada pelo Agroconsult, mostra que o país deverá produzir cerca de 113 milhões de toneladas de milho safrinha, volume 10,5% superior à safra 2023-2024. Desse total, 96,7 milhões de toneladas serão destinadas para o consumo interno, com elevação de 10% em comparação com a safra anterior. A consultoria estima a demanda doméstica por milho brasileira em 87 milhões de toneladas neste ciclo, acima das 84,50 milhões projetadas pela empresa na temporada 2023-2024. Um levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que a inadimplência atingiu 7,6% da população rural no quarto trimestre de 2024. O número ficou estável quando comparado à análise do trimestre imediatamente anterior, mas registrou alta de 0,8 ponto percentual em relação ao último trimestre de 2023. A pesquisa do Serasa considera as dívidas vencidas há mais de 180 dias. Os débitos estão relacionados ao financiamento e a atividades do agronegócio nas categorias instituições financeiras, setores agro, que englobam agroindústria de transformação, comércio atacadista agro e outros setores, como seguradoras, transporte de cargas, armazenamento e entre outros, e que foram contraídas como empresas que se relacionam às principais atividades do agronegócio. O cenário, estabilidade da inadimplência no agro brasileiro no último trimestre de 2024, reflete principalmente o aperto da política de crédito dos credores e a resiliência de grande parte do setor.
Mais de 20 mercados fechados para a carne de frango de todo o Brasil, em função do foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, representaram 45% das exportações brasileiras do produto em abril. Esses destinos importaram 212 mil toneladas das 462 mil toneladas vendidas no mês passado, segundo dados do Agrostat, plataforma do Ministério da Agricultura. Em faturamento, essas importações representaram 413 milhões de dólares, dos 906 milhões exportados pelos frigoríficos brasileiros no período. Mas o impacto sobre as vendas externas a partir de maio, com a detecção do vírus em granja comercial e a suspensão de embarques, não deve ter a mesma magnitude. As medidas adotadas pelas empresas para estocar a produção no período de suspensão das exportações e para redirecionar as vendas a outros países, com restrições mais brandas, podem amenizar a queda nas vendas externas. Em 2024, quando um caso da doença de Newcastle, em Antagorda, no Rio Grande do Sul, também motivou bloqueios nas exportações brasileiras de carne de frango, a produção foi de 18% nas vendas. O impacto teve duração curta. O foco foi descoberto em meados de julho. E, mesmo assim, os embarques da proteína chegaram a 451 mil toneladas, 25 mil toneladas a mais que em junho. Agora a gente fala da vacinação contra a raiva aqui em Goiás, que já começou, segue a todo vapor e 119 municípios são obrigados a imunizar os animais. Veja mais detalhes com Osvair Santos. A vacinação contra a raiva em herbívoros como cavalos, vacas, cabras, ovelhas e búfalos é obrigatória em 119 municípios considerados de alto risco para a doença no estado. Não há limite de idade para os animais receberem a vacina. Do primeiro dia de vida até a velhice, todos devem ser imunizados. Caso contrário, podem morrer em até 3 dias se contraírem a raiva. O animal que ele tiver descoberto, da vacina, ele corre o risco de ser acometido pela doença, e a raiva é uma doença 100% letal. Então é uma perda econômica, além de uma perda econômica individual do produtor, o status econômico da região cai, então é uma perda também para toda a região. Com um rebanho de aproximadamente 150 mil cabeças, Itumbiara é um dos municípios que estão dentro da zona de risco para a raiva. Por isso, a vacinação é obrigatória. É o histórico de casos que já aconteceram e tem possibilidade de acontecer na região. Isso é um monitoramento que é feito pelo Estado de acordo com captura de morcegos, focos que podem acontecer, inquéritos epidemiológicos, para ver a circulação viral na região. Então, essas campanhas, elas são feitas baseadas em tudo isso. Depois de vacinar o rebanho, o produtor rural precisa entregar à Agrodefesa a declaração de vacinação. O prazo teve início em 1º de maio e termina no dia 15 de junho. O produtor que deixar de vacinar, ele vai ter uma autuação por cabeça de animal não vacinado, e o produtor que não entregar a declaração de rebanho também vai ter uma autuação pela não entrega da declaração. Lembrando, Osvair, que o produtor pode estar em algum município onde ele não é obrigado a vacinar, porém a declaração do rebanho ela é obrigatória para todos, mesmo que você não tenha que vacinar seu animal contra a raiva, você tem que fazer a declaração do seu rebanho. A declaração pode ser entregue no escritório local da Agrodefesa e pela internet. Mas predominantemente pelo próprio produtor rural no site do Cidago. Todo produtor rural, ele tem uma senha individual, particular. Através dessa senha, ele entra no site do Cidago, da Agrodefesa, e ele mesmo faz a declaração do seu rebanho. Agora veja essa história que vem lá de Mineiros. Os moradores de um condomínio de chácaras estão assustados. Sabe por quê? Porque lá apareceu uma onça e tem tirado o sossego desses moradores. A repórter Claudinha Silva esteve por lá e vai contar pra gente os detalhes. Tem até imagens desta onça. Bora ver. Moradores relatam ter visto a onça rondando a região nos últimos dias. A rodovia principal, Eu estava indo para a cidade e aí tem um mata-burro lá no capão de mato, onde eu vi ela atravessando, descendo para esse lado aqui da Furna,
Então era por volta de umas 7h30, 8 horas da noite, 20 horas da noite. Mas aí o que tem? A preocupação muito grande, porque como você vê, essas furnas aqui é o local onde elas escolhem para habitar, né? Quer dizer, assim, até em parte é o habitat natural delas. Agora, o que a gente pode observar? Primeiramente, que o felino vai fazer atacar, caçar comida, ele vai nas criações, né? E aí, de repente, mas vai que uma hora não dá certo, ele pega uma criação, ele pode atacar uma pessoa. E como a dona Francisca mesmo disse, ela não tem condições de correr por causa da idade dela, então pode ser que seja atacada. Isso aí dá uma preocupação muito grande. Segundo dona Francisca, que tem 81 anos, a onça apareceu durante a madrugada. Depois do ataque, ela conta que não conseguiu dormir mais. 3h40 da manhã, os porcos estavam gritando. Aí o meu esposo acordou, falou, nós dormindo, porque aqui o barulho vem embaixo, lá em cima que está o barulho alto. O Nevo tinha escutado, mas não me ligou. Aí nós saímos correndo, aí gritou e nós foi. Quando chegou lá, os porquinhos estavam amontoados em cima de um coxinho que tem água, e a água esparramada para todo lado. Mas estava de noite. Aí nós pegou, veio embora, deu uns gritos lá e veio para dentro. E aí eu já não dormi, eu fiquei quieta aqui, esperando o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, ele foi lá e veio. Aí ele falou, olha, a porquinha tá toda machucada, os porcos estão machucados, eu não posso ficar aqui agora que eu tenho que trabalhar. Aí eu fui e falei, não, deixa eu acabar de clarear que eu vou lá. Aí que eu fui lá, a porquinha não estava aguentando nem andar e toda cortada. E aí eu vi o risco da água, quando ela pulou, que pulou por cima da tábua do chiqueiro, e eu acompanhei o risco da água e o rastro dela. Aí eu vi que era onça, porque eu conheço, né, o rastro. Aí entrou para dentro do mato. Aí é que eu chamei o Nevo, ele veio. Estou aqui no chiqueiro onde os porcos foram atacados. Dá para ver claramente as marcas deixadas por esta onça. O animal pulou essa cerca, deixando sinais das garras nesta tábua de madeira. Segundo os moradores, a onça mordeu 2 porcos no pescoço. E o ataque aconteceu durante a madrugada, nesta chácara onde vive 2 idosos. A preocupação agora é com a segurança de quem mora aqui na região. Claro, a gente fica preocupado porque aqui é um lugar de refúgio. Pessoas vêm de lá de Rio Verde, as parentes vêm lá de Mineiros, então eles vêm para cá. Aí fica à noite e está despercebido, e você sabe, uma onça é traiçoeira. Então é muito, muito preocupante. Eu sei que aqui na região que o vizinho aqui ao lado, aqui o fazendeiro tem aqui, ele já me falou assim, ó, Vitor, você gosta de dar uma pescadinha aqui no Ribeirão aqui, você pesca com cuidado que aqui tem onça. Eu já vi a lombo preto, né? Aqui tem a lombo preto, é uma das mais perigosas. Então eu nunca vi não, mas já tem conhecimento. Eu estou com 3, vou fazer 4 anos que moro aqui, e isso é muito preocupante porque é o lugar dos parentes virem ficar tranquilo, e onça é muito traiçoeira. Já aconteceu muitos fatos de onça pegar as pessoas descuidado, e onça sempre é traiçoeira, então é preocupante. Fico bem com medo e eu fico, meu marido às vezes fico lá com minha avó, né? Aí quando precisa, né, eu vou junto com ela, embaixo lá tratar dos porcos, lá no galinheiro, pegar os ovos das galinhas, e eu fico muito preocupado com ela e com meu avô, por causa que eles são bem idosos, e com todos aqui, né, desse condomínio. Aí é bem perigoso. Uma imagem de onça foi registrada na rodovia, bem próximo ao condomínio de chácaras, o que aumenta ainda mais a preocupação dos moradores. Isso é preocupante, né? Porque a gente está vendo muitos exemplos de onça pegando pessoas, né? Não vamos dizer que uma onça dessa pode pegar alguém aqui, mas a gente não sabe se é uma pequena e se tem uma grande junto, né?
Eu não tiro a razão deles não, viu? Até eu ficaria assustada e nós tentamos aí buscamos uma resposta para esses moradores com as autoridades responsáveis por lá, mas até agora não tivemos retorno e, claro, vamos acompanhar essa situação desses moradores. E a onça tá solta mesmo, viu, gente? Porque aqui em Rio Verde também uma onça foi vista pelas proximidades ali da Tecnoshow. Todo cuidado é pouco, né? Mais uma pausa aqui no Conexão Agroband. Na volta eu vou te mostrar qual o melhor queijo produzido aqui no país. Qual o melhor queijo produzido aqui no país? Teve um concurso para responder essa pergunta. O concurso tem 3 categorias: artesanal tradicional, o de tratamento térmico e o queijo com adições, que leva aromatizantes ou temperos. Uma equipe de 15 especialistas é a responsável pelo julgamento. Essa é a etapa do júri técnico, que analisa quase 50 itens de cada concorrente. A gente vê a aparência global, a textura, a gente coloca a mão no queijo e depois a gente vai para os outros sentidos, né? Para o olfato e para o paladar, sentindo ali o aroma e o sabor desses queijos que estão aqui. O Antônio também é um dos jurados. Ele é professor na Universidade de Viçosa, em Minas. E, claro, dá aula de queijo, na disciplina de Ciências e Tecnologia de Alimentos. Entende tudo do assunto. Todas as queijarias são certificadas. Tem algum tipo de certificação municipal, estadual ou federal. Então eu tenho muita confiança. Estou muito feliz de ver esse resultado e eu fico muito feliz de ver essa evolução do queijo brasileiro. Tem queijo do Brasil inteiro no concurso, mas o júri faz a avaliação às cegas. A única identificação aqui é um código em cada um. E cada avaliação leva em torno de 10 minutos. Serão necessários 2 dias nessa fase do concurso. Olha, esse é um concurso muito disputado, que segue muito critério e também um modelo que se difere de outros feitos aqui no Brasil. Para essa edição de 2025, foram inscritos mais de 300 queijos. Além dessa etapa aqui do júri técnico, tem depois a etapa do júri popular, que passa pela avaliação dos consumidores, e aí no final das contas, conta ainda para a pontuação a história de cada um desses queijos. Tudo isso valoriza o trabalho, a tradição e a qualidade do queijo que chega à mesa dos brasileiros e que cada vez mais ganha notoriedade no mundo inteiro. A etapa do júri popular acontece no dia 20 do mês que vem. E aí é só expectativa para a final, que vai premiar os primeiros colocados em cada categoria. Os produtores já sabem que, tradicionalmente, todos os finalistas estarão aqui na sede da CNA. Esse evento ainda não tem data, mas provavelmente no mês de julho, esses produtores estarão aqui conosco e vão receber os seus prêmios em mãos, seus troféus, seu certificado. E, assim, uma grande festa que a gente faz questão de trazê-los para que eles possam entender a importância deles para esse Brasil. Conexão Agroband deste domingo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa hoje. Siga a gente pelas nossas redes sociais, que está aparecendo aí no seu vídeo. Reveja as reportagens também no nosso canal do YouTube. O nosso programa é feito para você com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês na segunda-feira, 6h30 da manhã. Faço questão da sua companhia. Até lá!